Como sempre, o Saúde Online traz para vocês médicos que vêm trazer o que é impossível de nós entendermos possível. E de uma forma simples, que todos possam entender e possam comentar, fazer seus comentários e com assuntos altamente pertinentes aos dias que nós estamos vivendo, ao momento que nós estamos vivendo, a toda essa área tecnológica que nós estamos passando, essas mudanças todas. E essa é a filosofia do Saúde Online, sempre vai ser, e os nossos parceiros sempre serão à altura daqueles que sempre nos ouviram e que sempre nos proporcionaram patrocínios, eventos, e nós queremos sempre agradecer muito a todos vocês, aos médicos principalmente, e a todos os nossos patrocinadores. Hoje eu agradeço a AME, a Remax e a Soares Corretora. Não esqueçam de curtir, dar o like, compartilhar, e assim nós vamos trazendo para vocês sempre altos nomes da medicina. Hoje eu trouxe a doutora Márcia Belino. Doutora Márcia é geriatra ortomolecular. Então, como nós temos muita coisa para perguntar, eu quero passar para a doutora Márcia, agradecer desde já a sua presença conosco. Muito obrigado. É um prazer enorme. Obrigada. Eu vou tentar aqui trazer a voz das pessoas, tá? Para você poder nos ajudar. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta é básica, que todo mundo quer saber. Quando é que se procura um geriatra? Olha, a literatura diz que a gente deveria procurar um geriatra a partir dos 30 anos. Eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que a partir dos 40 e com certeza a partir dos 50 anos é necessário que você tenha um geriatra, porque a intenção é fazer prevenção. A medicina ocidental ela começou a entender que só se transforma em saúde, doença, quando a gente faz prevenção. E o geriatra, ele tem essa característica. Por exemplo, uma mulher nos 50 anos, que há 20 anos a gente não fazia nada, e aos 60 ela morria, essa mulher entra na menopausa e dura mais 40 anos. Então, a coisa da reposição hormonal, da utilização de vitaminas, minerais e aminoácidos, que não era uma realidade, passou a ser uma necessidade. Porque você não vai deixar uma mulher com alteração do sono, com uma tendência à depressão, com uma fadiga, com a memória ruim, porque ela não pode fazer uma reposição hormonal. Então hoje, graças a Deus, isso tem sido difundido, inclusive eu estou vindo de um congresso de cardiologia que se falou disso, da importância da reposição hormonal precoce para evitar efeitos cardiovasculares. Que há 10 anos atrás, a mesma Sociedade de Cardiologia dizia que era o contrário, que a reposição hormonal aumentaria os eventos cardiovasculares, AVC, infarto. E na realidade de hoje, de um mês atrás, isso já mudou. Então a medicina ela vem evoluindo. Então a geriatria é um médico clínico, porque a minha primeira formação foi em clínica médica, que tem uma visão mais integralista da coisa, então cabeça, corpo e mente e espírito. Sim. Que tem uma tendência a fazer prevenção, mas trata doenças. Certo. Mas o ideal é que a gente não chegue na doença. A gente tenha sintoma e trate. Então, essa é a finalidade do que eu faço. A ortomolecular, ela não é uma especialidade médica. Ela é um instrumental médico. Na verdade, você pode fazer pós-graduação em ortomolecular, mas o interessante é que ela é medicina, faz parte da medicina. O que é ortomolecular? É quando você usa vitaminas, minerais e aminoácidos para evitar um grande efeito que é a inflamação, que cada vez mais se fala nisso, e a presença dos radicais livres. Então, toda a reação química que o oxigênio participa, 2% geram radicais livres, fisiológico. Esses radicais livres geram envelhecimento da célula. Certo. Então, se a célula está envelhecendo, ela não funciona direito. Se não funciona direito, eu tenho sintomas. Se tem sintoma e não conserto, tem doença. Então, a ortomolecular, ela vem para complementar a medicina. Ela é medicina. Sim. Né? Então, sim, eu vou te dar um exemplo. Na próprio Congresso de Cardiologia, se falou da importância da vitamina B12, da vitamina D na proteção cardiovascular. Eu estou vindo de outro sobre cérebro, chamado Brain, da importância do tratamento com B12, que você tem que bater em 900, 1.200 para tratamento de depressão,
Olha. E a vitamina D 50-70 também para isso. Se eu quero, por exemplo, tratar uma doença autoimune, se usa doses mais elevadas de vitamina D com muita eficácia. Então eu não vou deixar de fazer a medicação convencional. Perfeito. Né? Mas eu vou agregar ao tratamento vitaminas, minerais e aminoácidos e eu faço modulação hormonal. Então, hormônios também, quando necessários. O que gera problemas quando você faz uma reposição hormonal é quando você faz acima do fisiológico. Quer dizer, eu não tenho demanda, não tenho necessidade, meus hormônios estão normais e aí eu quero fazer um a mais. Ou para aumentar a libido, ou para eu ter massa muscular, o pessoal das academias fazem. Aí é uma coisa mais complicada, porque você não está usando uma reposição. Você está botando o que está normal e põe acima do normal. Isso é ruim? Isso pode ser ruim se não tiver um acompanhamento médico. Certo. Então, a modulação hormonal, a ortomolecular, não é uma coisa simples de fazer. É uma coisa complexa, porque ela é muito individualizada. Perfeito. Né? Outro dia eu li um trabalho científico dizendo que hoje, um trabalho paulista, só 8% do que se faz na medicina consegue ser baseado em evidência, ou seja, baseado nos trabalhos científicos. 92% é o médico-paciente e a expertise que esse médico tem. Certo. Né? Então, quanto mais instrumental de tratamento esse médico tem, mais eficaz ele é. Doutora, já que a senhora falou sobre isso, a gente hoje vê a maioria das pessoas que frequentam a academia e jovens, né, fazendo esse tipo de tratamento a nível de ser mais rápido. Eu não sei se é para ser mais rápido, isso é um ponto de vista de uma pessoa leiga, mas, enfim, de ter um tipo, vamos dizer assim, que hoje parece que é um padrão. Robotizado. É uma coisa, todo mundo fica igual, né? Isso faz parte as pessoas procuram para esse tipo de tratamento, ou isso é da cabeça? A pessoa ouve e aí vai... Olha, a internet, ela tem excelentes coisas que ela oferece pra gente, mas a gente não tem um controle de todas as pessoas que têm acesso à internet. Então, se você quiser fazer, muitas vezes, ganhar massa muscular na academia, você não precisa ir pro médico. Você entra na internet, que é o temerário, e eles fazem ciclos baseados no que está escrito na internet, que não tem uma referência, que não sabe quem falou, e eles começam a fazer. Então, quando chegam no meu consultório, normalmente é para resolver o que eles atrapalharam fazendo sozinhos. Né? Então, é para você reposicionar uma modulação hormonal para resgatar o paciente. Então, o que eu vejo mais desse pessoal jovem é isso. No entanto, se ele procura uma ajuda médica, o médico vai detectar ou não deficiências e vai repor. Certo. Então, se faz, mas hoje em dia tem muitos homens de 30 anos com testosterona muito baixa. Porque dormem mal, porque não praticam exercício físico, alimentação muito inflamatória, fast food. Então, não é uma realidade hoje dos homens de 60, 70. Homens de 30 e 40 procuram o meu consultório, porque estão com fadiga, porque perderam a libido, porque estão com falha de memória e os tratamentos convencionais não foram eficazes. Então, a realidade está mudando do consultório. As faixas etárias também, porque o nosso estilo de vida está muito ruim. Certo. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A pessoa vai procurar, então, o geriatra? Porque o geriatra ele tem se tirar essa ideia de que só velho acima de 80 anos que tem que procurar o geriatra. Eu digo o seguinte, que se eu for tratar um idoso demenciado com 80 anos, eu estou correndo atrás de prejuízo. Certo. Eu estou só dando qualidade de vida para ele, eu não estou sendo efetiva. Perfeito. No entanto, se eu tenho um filho de uma pessoa que tem uma demência de Alzheimer, por exemplo, eu posso fazer prevenção, porque eu sei que tudo começa com um processo inflamatório. Então, é uma doença neurodegenerativa, inflamatória, progressiva, crônica. Ou seja, se eu minimizo esse efeito inflamatório, eu evito que o paciente entre no quadro demencial. Perfeito. 70% dos pacientes que têm, muitas vezes, o diagnóstico primeiro de demência de Alzheimer, não tem demência de Alzheimer, tem processos depressivos. E que se eu não trato esse processo depressivo, aí sim eu vou evoluir para um quadro demencial. Então, eu acho que uma grande mensagem que a gente tem que dar é que falha de memória não é pertinente a determinadas idades. Porque senão todas as pessoas que tivessem a mesma idade teriam as mesmas doenças, não é isso? Com certeza. Então você pega... E a mesma coisa é o seguinte, eu tenho que ter muito estímulo cerebral para eu ter memória. Ora, um médico, um advogado, um engenheiro, um juiz, um empresário que estudam muito, então teoricamente não poderia ter Alzheimer.
Sim. E a gente está vendo que isso é o contrário disso. Os dias de hoje a gente tem excesso de informação no cérebro sem maneiras de esvaziar esse HD de informação. Então eu começo a ficar no primeiro momento, minha memória é seletiva, né? Aquilo que eu não fiz uma mensagem que é importante gravar, o cérebro deleta por excesso de informação. E numa velocidade que o nosso cérebro muito não está habituado. Né? Eu digo que eu sou da geração do fax. A gente já está na inteligência artificial. É verdade, é verdade. Né? Que é uma realidade dentro da medicina. Não tem como. Né? Fugir, né? Já se fala muito da inteligência artificial para diagnóstico, para trabalho científico, para compilar palavras-chave. Então já é uma realidade dentro da medicina. Não tem mais como voltar atrás. Certo, sem retrocesso. Né? Sem retrocesso, né? Mas é preciso também que a gente tenha filtros em relação a isso. Em relação ao que se coloca no Instagram, o que se coloca nas mídias sociais, ao que a gente tá difundindo, é preciso que tenha uma regra, eu acho. É uma coisa muito nova, né? Então a gente não tem isso, mas já é uma realidade. E hoje a gente escuta demais, acho que a maioria das pessoas que a gente conhece com quadro de depressão. Isso virou o quê? Olha, isso virou o quê? Uma febre de dizer que está com depressão e por isso e aquilo? Ou é real? Tem duas interpretações minhas aí. Uma, pós-pandemia, as pessoas começaram durante a pandemia a dormir mal, a não ter hora para comer, a não ter hora para dormir. Aumentou-se muito a ingestão de bebida alcoólica. E as pessoas não voltaram para os hábitos anteriores, quer dizer, não reduziram a ingesta de álcool, né? Acrescentaram à sua vida diária, o uso do álcool. E isso fez com que mexesse um pouco a fisiologia cerebral. Então, a falta de sono, a alimentação errada, fora do horário, então não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tínhamos. E isso veio se repercutindo e refletindo hoje. Porque a gente sabe que o processo depressivo teoricamente começa quando eu não durmo direito. Porque eu produzo as substâncias cerebrais, meus neurotransmissores, dormindo. Isso que a gente está conversando agora, a gente sedimenta no cérebro dormindo. Se eu não durmo direito, o que a gente está conversando aqui, o cérebro não resiste como sendo importante. Ele deleta. Nós temos muita gente com insulina alta, porque não dormem. Muita gente com pressão alta, porque não dormem. Quer dizer, o sono é fundamental. Fundamental. Eu participo, como geriatra, a gente vai a muitos congressos. Cardiologia, geriatria, neuropsiquiatria, né? Reumatologia, a gente vai em muitos, porque a gente tem que saber lidar com esse panorama de especialidade. E o que a gente vê, todas falam a mesma coisa. Da necessidade do exercício físico, e muito mais exercício físico de resistência, então musculação, pilates, que você tenha uma resistência e faça força. A gente fala muito da necessidade das horas de sono. E uma coisa interessante, foi uma informação do Congresso Mundial de Sono que foi ano passado aqui, que a partir de 10 para meia-noite, se eu durmo depois desse horário, minha fisiologia toda do corpo, do ciclo circadiário que a gente chama, está modificada. Então eu posso dormir até 10 para meia-noite. Depois disso eu já tenho problema. Mostraram pressão de artéria central, ou seja, o que acontece quando eu não durmo direito? Aumenta em média 3 milímetros de mercúrio. Eu durmo com 13 de pressão e passo a noite com 16. E conseguiram com esse sensor mostrar o seguinte, que esse mal dormir gera lesões e inflamações, cérebro, rim, coração, pulmão, em todos os órgãos. Então, se eu tenho uma dica para dizer, vamos dormir com qualidade, tem que ter uma hora para você acessar o telefone celular e depois tem que parar. As séries são muito boas, mas tem que ter um horário que você estabeleça para dormir. Então, isso a gente fala de higiene do sono, mas isso parece uma coisa muito irreal. Não, não é irreal. Se eu não vou ingerir bebida alcoólica durante a semana, tem uma ingesta de comida boa, leve para dormir, e tem um horário estabelecido para dormir, eu já estou melhorando muito a minha vida. Com hábitos simples. E aí o processo... Uma coisa, é porque eu não vou te cortar, aliás, já te cortando, mas é porque para eu não esquecer de te perguntar. A maioria das pessoas toma remédios para dormir. Rivotril é um... Todo mundo toma Rivotril. E aí, Zura?
Esses ansiolíticos, e aí vai bromazepam, diazepam, alprazolam, clonazepam, que é o Rivotril, eles não melhoram a fisiologia do sono. Ou seja, ele não ensina, olha, entra assim nessa fase do sono, sai nessa, entra no sono REM, agora sonha e acorda. Você não tem isso. Eu digo que ele desliga o disjuntor. Eu estou acordado, ele vai lá, puf, desliga uma chave. Toda essa coisa que eu estou te dizendo que acontece dormindo não ocorre com esses medicamentos. Mas nós temos hoje os indutores de sono, que são remédios do seguinte, por algum motivo, vamos dizer, médico, começou a dar plantão, então ele troca o dia pela noite. Sim. Isso muda todo um roteiro que o cérebro tem de como é dormir. Sim. Os indutores de sono dizem assim, olha, dormir é assim, reaprende o padrão. Então é para ser usado durante um período, não é para ser usado indiscriminadamente por um período indeterminado. Por isso, hoje, se fala tão mal do Zopidem. O Zopidem é uma ótima droga. O problema é como as pessoas estão utilizando essa medicação. Por um tempo indeterminado. Porque ela faz você dormir em 10 minutos. Se for sublingual. Se for oral, em meia hora. E você acorda super bem. Então é preciso que o médico diga, olha, tem um período para começar, um período para terminar. A outra é a gente identificar o que acontece com uma polissonografia, que é o sono do sono. Eu não trabalho hoje sem polissonografia. Em muitas especialidades também. Porque mostra muitas coisas. Que a pessoa vai de apneia, que dorme lá. Que dorme no clínica, né? Isso, porque se ele faz apneia, ou seja, ele não respira, ele não oxigena o cérebro. Tendo lesão. Sim. Né? Se esse paciente não dorme direito porque ele não respira bem, o problema dele é uma rinite. Se eu tratar a rinite, ele respira melhor, dorme melhor. Paciente que tem bruxismo, que o tratamento seria um aparelho. Sim, sim. Né? Então, a polissonografia te dá um panorama do que você efetivamente tem que mexer. Voltando no processo depressivo, uma outra parte é o déficit nutricional. Então, se eu reponho vitamina B12, eu tenho paciente que eu digo que é muito interessante. A gente começou a gravar agora no consultório. Parece levante e ande. Porque o paciente chega com 300 de B12, nos limites do laboratório, é da década de 60. 300 é bom. Mas para mim que faço geriatria ortomolecular, 300 é péssimo. E a gente pega muitos pacientes de todas as idades com essa média de B12. Eu tenho que jogar para 900 e 1.200. Quer dizer, os exames de sangue hoje não são para ser lidos por nós, são para ser levados ao médico, porque vocês já sabem a defasagem, né? É isso. Porque para você mudar parâmetros laboratoriais, você tem que fazer um consenso. Esse consenso é mais difícil nos dias de hoje. Então, os médicos estão informados, eles sabem quanto que ele tem que chegar para tratar tal coisa. E por que tanto diagnóstico de depressão? Também uma opinião minha. Muitas vezes não é um processo depressivo, o paciente tem fadiga. Ele não consegue acordar de manhã porque ele tem excesso de cortisol. O excesso de cortisol é o hormônio do estresse. Então, num primeiro momento, ele aumenta e depois ele vai caindo por exaustão na produção. E quando ele cai, eu entro numa fadiga intensa. É aquela dificuldade que eu tenho de sair da cama de manhã. É o burnout. Tá. Só que o burnout ficou muito relacionado à profissão. Isso. Né? A gente sabe que não. Eu posso não conseguir sair da cama para executar nenhum movimento, inclusive atividade física. Então diz, eu não consigo praticar depressão. E o que a gente vê? Paciente tomando 1, daqui a pouco ele está tomando 2, daqui a pouco está tomando 3, daqui a pouco está tomando 4, sem um efeito grande. Por quê? Porque o antidepressivo não produz neurotransmissores. O antidepressivo pega aquilo que a gente está produzindo e põe mais tempo de utilização pelas sinapses e pelos neurônios. Que aula, hein? Então, eu preciso ter uma base na produção dos meus neurotransmissores para que eu não tenha uma depressão que não trate com nada. Certo. Porque cada vez mais fala de depressão refratária. Não, mas peraí. No meu consultório, às vezes, eu resolvo cortisol, dou vitamina, equilibro o sono e o paciente melhora da fadiga. E não era um processo depressivo. Então é preciso que a gente consiga identificar e diagnosticar de maneira correta. Certo. Né? Se é a depressão realmente ou se são outras alterações que são possíveis. Ou todo mundo junto, né? Muitas vezes a gente não sabe quem começou primeiro. Foi a fadiga que gerou o processo depressivo ou o processo depressivo que gerou a fadiga? Sabemos. Se tem uma depressão ansiosa que te deixa muito ansioso, você vai produzir muito cortisol. E depois ele vai cair. Então, num primeiro momento, o cortisol é benéfico. Depois, ele, quando cai, ele te deixa desprotegido na imunidade. Que hoje também é o que mais se fala. Eu ontem fiz uma entrevista, uma
TV em São Paulo, falando da presença da coqueluche em adultos. A nossa baixa imunidade, que a gente chama inata, aquela primeira que a gente utilizava, que foi muito consumida no Covid, a gente não conseguiu restabelecer essa imunidade. Portanto, aquilo que o sistema imunológico de primeira vai lá, detecta o que é e manda produzir anticorpo, a gente não tem. Então, doenças que não apareciam antes estão voltando a aparecer hoje, porque a nossa imunidade está débil. Pelo amor de Deus, olha que loucura que a gente não tem a menor ideia. Ideia. Não tem a menor ideia. São 150 casos em São Paulo diagnosticados de coqueluche. Fora os que não foram para o hospital, os que não foram diagnosticados. Perfeito. E coqueluche era uma doença de quando eu era criança. Eu não vi coqueluche. Eu estou formado há 25 anos. A gente lia a descrição da coqueluche, mas eu nunca vi. Estou vendo agora. Tiveram. Né? Porque foi da época que eu era criança. Então, eu nunca mais ouvi falar em coqueluche. Então, a entrevista ontem foi por quê? Porque qual é a ideia que a gente tem? Primeiro, dessa imunidade inata que está muito ruim. A segunda é que diminuiu a vacinação em crianças. Isso está repercutindo na saúde da família. Porque a criança pega na creche a coqueluche. A imunidade dela ainda está débil porque ela é nova, então está uma imunidade muito recente, né, que está se estabelecendo. Então ela pega a doença e leva para dentro de casa. De um adulto que foi vacinado há 30, 40 anos atrás. Sim. A gente não sabe se a vacina dura tanto tempo de efetividade. Porque foi planejada, talvez, para a gente morrer aos 60 e não durar 90. Então, 30 anos a mais. Será que a minha cobertura vacinal para coqueluche está boa? É preciso que a gente pense que a gente tem que agora começar a dosar isso. E, quer dizer, no caso, as vacinas hoje, elas teriam um propósito que nós nem conhecemos. Sim. Porque ninguém vai imaginar que uma pessoa da minha idade vai ter que tomar vacina de coqueluche. Exato. Como foi ano retrasado, falando da necessidade de vacinar para sarampo. Isso. Né? Que a gente também não via. Também era uma doença muito antiga, né? Então, estão voltando por essas situações, né? Então, uma coisa está sempre ligada na outra. A gente começou falando de um assunto, já estamos na coqueluche. Porque tem a ver com o funcionamento correto do corpo, a imunidade, a memória, o sono, né? A digestão. Eu hoje vejo no Instagram, né, muita gente falando sobre intestino. Então, a conclusão que a gente chega é que as pessoas não estão com uma boa saúde intestinal. Com certeza. Né? E aí só se fala da disbiose. A disbiose é quando você absorve o que não deveria e excreta o que não deveria. Ok. Mas como eu faço para evitar essa desbiose? Isso é que é importante para mim, não como tratar depois que ela se instalou. Perfeito. Então, dosar uma microbiota intestinal, que é um exame super simples, para saber se sua proteção que vem da nossa flora, que é de cada um, é muito individualizada, está correta. Sabe o que começou a mexer com a nossa flora? Número de partos não normais. Porque num parto normal, quando a criança está nascendo, ela adquire a flora intestinal da mãe. Quando a gente partiu para a cesárea, não tem isso. Que ou também seja, foi assim. Ninguém mais tinha filho de parto normal. De parto normal. Então o que a gente está pegando? Crianças que não têm uma boa microbiota. Se ela não tem quanto criança, como é que ela vai ter como adulta? Né? E isso mexe com o quê? Excesso de antibiótico, excesso de anti-inflamatório. Até excesso de probióticos e prebióticos sem necessidade, quer dizer, eu vi na internet, vou lá e tomo. Também pode causar uma disfunção. Porque eu vou botar bactérias muito resistentes numa flora que está ruim. Então, até a reposição de probióticos, que parece uma coisa boba, né? É importante que tenha acompanhamento médico. Se fala da microbiota, o tratamento dela, para evitar Alzheimer. Olha. Então já tem grupos estudando, com estudo, tá? Tem grupos estudando que o tratamento da microbiota ajuda sim na prevenção do Alzheimer. Ajuda mesmo? Mesmo, efetivamente. Não é só para a saúde intestinal. E outra coisa, por isso eu acho que o intestino está tão na moda. Porque sabe-se da relação direta entre o intestino e o cérebro. A gente chama o intestino de segundo cérebro. Isso mesmo. Porque a absorção começa no intestino, para que depois eu transforme isso em neurotransmissores. Certo. Né? Então, pelo que a pessoa ingere, né? Pelo que a pessoa ingere. E isso é altamente importante. Então, teoricamente, hoje você teria que tratar, antes de qualquer tratamento, a microbiota desse paciente, para que a gente comece a falar sobre determinados assuntos do intestino.
O que a gente vê mais é a presença da constipação intestinal. E aí fica, porque o paciente é intolerante, porque o paciente é hipersensível. É preciso que a gente faça a diferenciação. O paciente que ele é intolerante, ele nasce intolerante. Então, eu sou intolerante à lactose. Qualquer coisa que chegue perto de mim que tenha lactose, eu vou gerar uma reação alérgica. Isso é intolerante. Até o cheiro do leite pode gerar isso, né? E você não tem só lactose. Então as pessoas dizem assim, não, eu tomo leite sem lactose. Lactose é o açúcar do leite, mas eu tenho a proteína do leite, que é a caseína, que eu também posso ser alérgico. Sim. A outra coisa, eu tenho uma hipersensibilidade, ou seja, nós estamos usando muita massa branca, muito derivados do leite, muita alimentação fast food. E isso vai criar uma hipersensibilidade ao longo de anos. Um belo dia eu faço uma hiperresposta. E aí eu tenho que fazer dieta restritiva, e aí eu tiro determinados alimentos, depois vou colocando, trato o intestino e vou colocando uma de cada vez. Porque se o paciente, nesse meio do caminho, fizer alguma alteração, ou diarreia ou constipação, a gente volta, passa para trás e retira novamente aquela substância. E me diz uma coisa, doutora, esse autor veio agora. Tem pessoas que têm constipação e às vezes não têm. É isso em função do que ela comeu? Ou já ingesta de líquido, de água, alimentação sem fibra, muita massa, muita farinha branca, horários para ir ao banheiro, né? Então a vida é corrida, tem paciente, não, agora não está na hora. Não pode ser isso. Tem um horário para que teu intestino funcione. Ele escolheu o horário dele. Né? Então, quando você começa a inibir isso, você está mexendo com a função do teu intestino. Chega uma hora que ele não responde mais. Eu dei a vontade de ir ao banheiro, eu não fui. No dia seguinte eu faço de novo. Daqui a um mês eu não faço mais. Perfeito. Né? Sedentarismo. Né? O ser humano andava muito. Então o fato de ficar em pé e ter efeito da gravidade, né? Resolvia o problema. Então é uma série de condutas que a gente tem que ter. Não só nutricional, mas reaprender. Outra coisa, deixa eu perguntar à senhora. Por exemplo, uma pessoa que não tem como caminhar, porque tem problemas sérios de osso, de fraturas, como é que faz? Como é que a pessoa resolve? Olha, esse componente, esse tipo de paciente que a gente tem muito no consultório cadeirante, fica mais difícil porque não tem ação da gravidade. Mas existem medicamentos bons, que não são esses medicamentos mais conhecidos, porque esses medicamentos inflamam o intestino para a gente ter vontade de ir ao banheiro. Né? Então ele gera uma colite para que eu tenha vontade de ir ao banheiro. Então não é o fisiológico essa vontade de ir ao banheiro. Né? Então tem medicamentos com fibra, mas idoso, por exemplo, em cadeira de roda, que não fica em pé, a gente não deve usar fibra. A fibra vem da alimentação, não a fibra que eu compro na farmácia. Certo. Por quê? Porque ela aumenta o bolo intestinal e o paciente não consegue ir ao banheiro. Uma outra situação de idoso em específico é que o idoso não sente sede. Porque o termostato do idoso fica mais debilitado, né? Então, para que serve o termostato do cérebro? Olha, aqui tá quente, eu vou jogar água para esfriar. Aqui tá frio, eu vou jogar sangue para esquentar. Então, essa distribuição de temperatura depende do meu cérebro. Se não está funcionando bem, eu não sinto vontade de beber água, a não ser que eu esteja quase totalmente desidratado. E pacientes que estão desidratados, idosos, podem desorientar. E vão parar nas emergências. Sim. E muitas vezes recebe diagnóstico ou de AVC ou de demência. Demência não começa de hoje para amanhã. Olha. Né? Então isso é uma outra dica. Isso. Olha, minha mãe demenciou. Não, uma demência não começa hoje para amanhã. Mas isso aí é um fator. A pessoa, eu tive alguns parentes em casa que tiveram Alzheimer. Eles não queriam, não suportavam água. E por isso, porque o cérebro ele está com dificuldade de dizer, olha, bebe água, come, ele não dá essas informações. Né? Então a gente tem que arranjar métodos, né? No consultório eu mando água saborizada, já tive no excesso da minha vontade de fazer repor líquido, cerveja sem álcool. Em alguns homens que não querem ingerir água nenhuma, idoso, cerveja sem álcool, 80% é água. Né? A gente só não pode exagerar porque aumenta triglicerídeos, mexe com o intestino. Sim. Mas já teve paciente que minha solução foi essa no primeiro momento. Suco, mate, sopa, chá. Líquido, né? Líquido. De um modo geral. De modo geral. E a água eles vão tomando com os remédios. Né? Mas tem paciente que só toma água, sempre toma remédio.
E tomar remédio, você toma com 2 dedos de água. Então o idoso às vezes tem hábito de você enche uma caneca, ele dá um gole e devolve. Aí eu digo, não, eu dou copo de água pra minha mãe toda hora. Eu digo, mas isso. Bebe tudo? Não, então, não entrou 2 litros de água, não entraram, ficou tudo no copo. Né? Então a média são 2 litros. E isso acontece, aí esse idoso, que ele não bebe água, ele engana, ele joga fora. A tendência é isso cada vez piora mais, ou ele tem algum tipo de doença? Sim, por exemplo, no verão aumenta muito o número de casos de trombose, de AVC e de infarto. Uma das causas é a falta d'água. É a desidratação, porque o sangue passa muito devagar, porque não tem líquido para mandar as células sanguíneas para frente, ele passa muito lentamente e coagula. Então a gente pensa o seguinte, nossa, se a gente tivesse essas informações que a gente está passando aqui, talvez no verão a gente evitasse muitos casos de AVC, trombose e infarto. Se a gente dissesse para o parente, olha, é fundamental que você dê líquido para esse idoso, por conta disso. Não só intestino, porque às vezes você fala intestino, intestino é bobeira, né? Mas se você dá esse impacto... E hoje também, né, doutora, o que tem de caso de câncer do intestino é uma coisa absurda. A gente tá com câncer no intestino, Bom, eu tenho uma teoria que não convém aqui, porque vai gerar polêmica sobre isso, mas uma outra linha é que os hábitos, de um modo geral, têm que ser modificados para que a gente tenha uma saúde completa. E para isso, se repercute em várias situações. Então não dá para a gente pegar o ser humano e transformar em pedaços. Sim. Porque a coisa funciona todo mundo junto. Né? Então, eu não sei se eu te respondi totalmente o que você queria que eu dissesse, mas... Não, eu quero ouvi-la. O que faz piorar o intestino são todos esses hábitos que vão sendo modificados. Então, nos jovens hoje, muitos jovens com câncer de intestino, porque comem excesso de gordura desde pequenos, nada de fibra. Você pega hoje pessoas que não comem legumes e verduras nem frutas. É verdade. São só alimentos processados. Verdade. Então, não tem fibra, excesso de gordura, obesidade. A população brasileira está obesa. E aí vão para academia para malhar, para emagrecer e não tratam do fundamental, né? Exato. Então, e não fazem, por exemplo, a gente fazia colonoscopia com 50 anos só. Isso já reduziu para 45, para algumas pessoas com histórico familiar, 35, 40 anos. Se você tiver sintoma de intestino, já tem indicação de coluna a partir dos 35, por exemplo. Não é que você não possa fazer antes. Sim. Mas antes, o que a gente esperava chegar aos 50, a gente já não espera mais. Pela quantidade de número de casos que tem aparecido em pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos. Então, se viu a necessidade de abaixar a faixa etária para pedir a primeira colonoscopia. Então, eu tenho que fazer a primeira colonoscopia, independente se eu tenho sintoma não intestinal, a partir dos 45. Já que a gente falou em alimentação, a respeito dos legumes, das verduras, das frutas, né? Porque também parece que é um hábito antigo, porque as pessoas não estão mais ligadas. Fala em verdura... Eu tenho netos que nem tem ideia o que é verdura. Espinafre, bertalha, almeirão. As pessoas não têm nem noção, porque não colocam na mesa. E aí acontece as pessoas passarem a não reconhecer aquilo como um alimento e aí quer comer a barrinha, quer comer isso, quer comer aquilo. Né? É que dá trabalho, né? As mulheres não trabalhavam tanto na rua, podiam ficar mais tempo em casa, então tinha tempo de preparar os alimentos, que demoram mais tempo para serem cozidos, para serem preparados. Então também tem essa reflexão, né? Da necessidade de a gente voltar a preparar os nossos próprios alimentos. Né? Uma outra coisa que é uma informação boa é que, por exemplo, se eu como na rua alface, tomate, não devo. Porque a água que está limpando, ou se está limpando essa verdura de verdade, pode vir com hepatite A, giardia, ameba. Então, evitar folhas na rua, evitar alimentos que a gente ingere com casca, porque pode trazer essas doenças. Eu estou com um paciente ontem que só come salada na rua e ele está com hepatite A. Que a gente não fala também há um tempão, né? Mas sim, tem acontecido bastante casos. Então, na rua, se você quer comer, coma legumes e verduras cozidas. Certo. Né? Fibra do mesmo jeito, né? As frutas,
ingerir sem casca se a gente está na rua. Em casa, com a casca. A gente tem pastilhas de cloro que vende na farmácia, vende no supermercado. Você coloca lá 2 litros de água, uma pastilhinha e coloca suas frutas. Uva, morango, maçã. Tudo que você vai ingerir com casca é bom que você tenha esse cuidado. Certo. São atitudes simples, né? Sim, pelo que você está falando, a coisa era muito simples. A gente que complicou tudo. Isso, né? É isso. E, inclusive, todos esses sintomas que você citou aqui, que hoje todo mundo fala, de burnout, de estresse, depressão, também são coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Sim. Certo? Nunca tinha ouvido. E eu comecei a trabalhar, a estudar cedo e, mesmo assim, não eram coisas como a gente vê hoje, corriqueira. A gente não conversa com uma pessoa hoje que ela não cite alguma coisa disso que nós estamos aqui conversando, tirando as dúvidas com um especialista, né? Eu vejo no consultório 3 grandes reclamações: fadiga, alteração do sono e falha de memória. Eu te diria que 70% das pessoas, de todas as idades, tá? Chegam no meu consultório e tem essa queixa. E às vezes passaram por outras especialidades que não foram efetivas e aí para na ortomolecular. E aí, então aí a geriatria é fundamental. Fundamental. Ela, para chegar a outro tipo de especialidade, ela tem que passar por aqui. Eu entendo que ela que sim. é um coador, um filtro. Uma triagem, talvez. Exatamente. Uma outra situação que eu acho que o geriatra é pertinente, que vale esclarecer, é o seguinte: eu brinco com o seguinte. Como a gente segmentou demais a medicina, não é pulmão, coração, rim, estômago. Quem é o médico que você procura quando você está com uma simples dor de garganta? Quando você tem uma diarreia, qual é o médico que você vai procurar? As pessoas vão para a emergência. Na verdade, se ela tem um geriatra, ela vai ligar, vai se consultar, vai perguntar, e aí a gente vai fazer a triagem. Hoje pelo Zap, porque ficou muito utilizado isso pós-pandemia, né? Na pandemia os médicos utilizaram muito o Zap. Muito. A gente pode dar dicas, olha, eu acho que dá pra fazer isso, não, eu acho que hoje você tem que ir pro hospital. Então, também serve para isso. É o médico de referência que você tem mais próximo de você. Certo, que antigamente se falava, não tem médico de família, clínico, né? Médico clínico de família. Quer dizer, no caso, hoje, esse médico que vai dar a direção é o geriatra. Porque ele tem uma formação clínica antes de tudo. Eu brinco com um colega, eu tenho muitos amigos psiquiatras e neurologistas, e às vezes eu brinco e digo assim, talvez os geriatras sejam mais efetivos, mas mexer com eles. Por quê? Eu falei, porque a gente tem que necessariamente saber de todos os efeitos colaterais, interação medicamentosa, o que pode com o que não pode, né? E isso é preciso que você exaustivamente estude sobre isso. Sim, lógico. Né? Então a gente tem que estudar sobre as drogas, as interações, os efeitos colaterais necessariamente. Mesmo porque se você é um médico, que é a primeira referência daquele paciente, você tem que fazer o diagnóstico. Se a coisa especializa demais, por exemplo, eu não vou botar um marca-passo no meu paciente, mas eu posso identificar a necessidade de um marca-passo. Vou indicar para o meu colega cardiologista e ele depois volta para mim. Certo. Ou vamos tratar juntos. Né? Então, isso é a finalidade também de um geriatra. Você tem o teu médico próximo a você, é o médico de família mesmo. A minha formação em clínica médica, eu fiz na Santa Casa. Foi porque o exercício clínico que você fazia 25 anos atrás era o que me dava motivação. Porque o diagnóstico clínico ele é um grande jogo de xadrez. Né? O desafio do diagnóstico clínico. Deixa eu te contar uma coisa, para sem te cortar. Eu tive o prazer de conviver bastante tempo com que foi dono da clínica São Vicente da Gávea, Dr. Luiz Roberto Londres. E ele tem um livro maravilhoso, inclusive, chama-se Átrica. E ele fala, a clínica é soberana. É isso. Olha, cada vez mais, e aí a gente sempre usa a referência Covid, porque muitos especialistas dizem o seguinte, não se fala mais em medicina ou em saúde se você não fizer referência ao que aconteceu pós-Covid. Na saúde mental, na saúde física, né? Porque a gente ficou confinado, sem pegar sol, sem poder ter relação interpessoal. Isso gerou também processo depressivo por conta disso. Né? Confina uma pessoa e vê o que depois sai disso. Né? Foi incutido o medo. Muito. Então, juntou tudo isso, uma saúde mental depois do que tudo que a gente passou, difícil. Eu brinco que todo mundo que está muito bem pós-Covid vai investigar que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Certo. Né? Porque não foi nada dentro da normalidade. Nada. Né? Então, nada. muitas coisas se modificaram no corpo da gente pós-Covid.
né? Então é preciso que as infecções que vinham de um jeito, agora estão vindo de outro. Essa coqueluche que dava uma tosse que era reconhecida pela característica da tosse, não está dando a mesma tosse. É uma tosse como uma tosse de asma, como tosse de pneumonia, né? Então é preciso que a gente esteja atento que estamos tendo casos de coqueluche. Né? Então eu faço muito diagnóstico hoje clínico, porque às vezes o padrão da imagem não está compatível com essa modificação que aconteceu no corpo da gente pós-Covid. Perfeito. Então nada mais do que atual do que dizer que a medicina é baseado em clínica. A clínica é soberana. No Congresso de Cardiologia foi muito interessante. Hoje tem pacientes que tem 50% de obstrução em coronária, com sintoma, mas 50% para a gente, dentro do trabalho científico, não tem nenhuma repercussão de entupimento. Hoje já se diz o seguinte, não, se esse meu paciente tem 50% de obstrução, mas tem sintoma, falta de ar, dor no peito, trate, porque ele pode, em 1 ano, evoluir para um quadro de entupimento. Sim, sim. Então, isso é o quê? Medicina baseada em quê? Clínica. Perfeito. Porque a imagem me dá outro critério. E trata-se. Quer dizer, evita, né? Outra coisa, doutora, essa quantidade de AVC, de coisas que também foi pós-Covid, isso é real, né? Porque a gente não pode fugir a isso. Jovens... Eu te daria essa resposta muito extensa se a gente não tivesse na mídia. Tá certo. Bastante extensa eu te daria. Certo. Não, entendo perfeitamente. A gente é um termo que a gente não pode falar muito. Não pode falar, exatamente. Né? A gente tem que falar assim, genericamente. E a gente falou muito, eu e alguns grupos, e não foi bacana. Então, eu te digo depois em off tudo que eu entendo disso. Porque a gente quer continuar com saúde online, né? E a gente isso não vale a pena. Entende? Vale a pena para quem quer te escutar. Sim, então, pro público em geral, não vale a pena a gente entrar nessa seara, porque é muita interpretações distintas, isso vai muita formação de cada profissional médico, né? Da escola de que ele veio, então não vale a pena. Até porque a Covid, eu acho que foi realmente um fato que ninguém tinha conhecimento, né? Os médicos mesmo de hospitais falam que eram coisas que eles não tinham noção como ia tratar. Né? A gente dizia assim, esse vírus é muito inteligente. Porque o vírus desafiava a nossa capacidade intelectual de entendê-lo. A gente foi entendendo conforme as coisas foram acontecendo. E depende muito, sabe de quê? Cada vez se fala mais dos fenótipos, da genética. O que aconteceu aqui no Brasil foi diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, de sintomatologia, que foi diferente nos países asiáticos. Sim. Isso significa o quê? Eu tenho um fenótipo, uma genética diferente. Então o vírus se comportou de maneira diferente. O vírus se comportou com sintomas diferentes em regiões diferentes do Brasil. Olha que interessante. Verdade. Isso é o quê? A colonização que aquela região teve. Exatamente. Que tem uma genética relacionada àquela região. Então, como o Brasil é um país continental, você teve a doença se manifestando de várias maneiras. Certo. E não tinha um tratamento padrão, né? Isso, né? Era uma coisa assim... Era uma interrogação que as pessoas falavam, toma bastante vitamina C com zinco... para você se proteger, porque a gente também fala muito, a outra coisa que eu ia perguntar, sobre imunidade, né? Existe alguma forma da gente, vamos dizer, ajudar no sentido da gente não ter baixa imunidade? Eu acho fundamental a suplementação. Alimentação? Suplementação junto com a alimentação. Se eu falo com um nutricionista, ele vai dizer assim, a alimentação é suficiente. Não, não é suficiente. Por exemplo, se eu digo para um paciente assim, você tem que ingerir linhaça. Para ele ter a quantidade de ômega ingerindo linhaça, tem que comer um balde de linhaça. Ninguém consegue isso. Não. Para eu colocar o nível de selênio que a gente precisa, eu tenho que comer um brócolis por dia. Quem é que come brócolis? A gente acabou de dizer que as pessoas não comem legumes e verduras. É verdade. Então, para mim, a suplementação é fundamental, mas a suplementação não é igual para todo mundo. Não existe uma receita de bolo. O tratamento é individualizado. Você sabe que o Covid foi muito importante para a gente disseminar a importância da ortomolecular? Porque se fazia ortomolecular sem dizer que era ortomolecular. Por quê? Porque a gente não tinha um tratamento totalmente eficaz. Sim. Então, a vitamina D, a importância dela, começou no Covid. Sim, com certeza. A necessidade do zinco
de se repor zinco se utilizou no Covid. Vitamina C se utilizou no Covid. Que aí todo mundo falou, ninguém produz vitamina C, tem que ingerir. Então, o Covid ajudou nisso, tá? Na disseminação da importância uma educação, da educação alimentar e da necessidade de você suplementar. Tem moda também, né? A internet tem moda, então hoje em dia é creatina para todo mundo, para o cérebro, para a imunidade, para o rim, para não sei o quê. Ok, mas não só isso. Eu preciso ter hábitos saudáveis novamente, eu não posso ingerir muito anti-inflamatório, eu tenho que controlar minha pressão para não ter problema renal. Anti-inflamatório é medicamento, né? Que as pessoas tomam para problema de dor articular, exato, né? Que é para usar normalmente de forma aguda, não de forma crônica. Para forma crônica, a ortomolecular é ótimo. Cúrcuma, acetilcisteína, que a gente conhece só para pulmão, ele é anti-inflamatório. Olha. Coenzima Q10, que se falou muito no Covid, e continua se falando hoje. Porque muitas doenças começam... Olha que interessante como tudo tem a ver. Numa estrutura celular chamada mitocôndria, que é onde a célula respira. O primeiro local que é afetado por uma inflamação, por hábitos ruins, é a mitocôndria. Então a gente fala de doenças mitocondriais. Doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. A gente começa a levantar essas possibilidades, né? Então, para a gente analisar como uma coisa sempre está intercalando com a outra. Intercalada, né? As doenças autoimunes são aquelas que, por exemplo, que a gente mais conhece é da tireoide, Hashimoto, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, pênfigo, existem... Isso aí são todas doenças autoimunes, quer dizer, que não tem nada a ver com a forma de viver, não tem nada a ver com isso. Tem também. A doença autoimune é o seguinte, eu começo a reagir imunologicamente contra minhas próprias células, então eu não reconheço elas como sendo minha, portanto eu vou reagir contra elas. Isso significa que o meu sistema imunológico ele está com um problema. Ele não está tendo um controle de qualidade correto. Isso também repercute lá no câncer que a gente vai falar. Uma das possibilidades, além de tendência familiar, genética e tal, é o seguinte. Meu sistema imunológico está ruim, então meu controle de qualidade não está bom. Eu vou dar um exemplo para ver se as pessoas entendem mais fácil. Eu tenho células que eu tenho cara de bala soft. E uma hora eu produzi uma bala Juquinha. O meu sistema imunológico, quando ele tá bom, ele diz, opa, Juquinha não, bala soft, Juquinha é para outro lugar. Quando eu perco essa capacidade de análise do meu sistema imunológico, quando ele dá uma bobeira, vai passar a bala Juquinha junto com a bala soft. Em algum momento junta a Juquinha com a soft e vira um câncer. Então, de uma maneira muito simples, isso passa pelo sistema imunológico, o câncer. Então não é à toa que aumentou muito incidência de câncer depois que eu mexi com o meu sistema imunológico. Pós-Covid, por exemplo. Sim, sim. Porque mexeu, né? Porque mexeu. Então, esse controle de qualidade fica débil. Para a doença autoimune, mesma coisa. Se meu sistema imunológico está bom, ele não vai reagir contra minhas próprias células. Ele não vai querer me matar. Lógico. Mas se ele está com deficiência, ele às vezes não reconhece e gera doença. E as doenças autoimunes, elas não têm cura, né? Tem que... Não, assim, a gente usa biológicos que mexem com essa coisa da imunidade, tem medicamentos corticoide que ainda se usa, algumas outras medicações, mas teoricamente não. Mas tem um médico ortomolecular muito conhecido, que é o Ítalo Rachid, que ele tem o protocolo dele. Ele usa vitamina D em altas doses, mas aí é expertise dele, eu não faço isso. Certo. Né? Porque vitamina D muito alta gera insuficiência renal. Muitos pacientes na pandemia foram para diálise por excesso de vitamina D, sem dosar, toda hora tomando ininterrupto. Já tomava com cálcio que tinha vitamina D também, e aí quando foram ver, já estavam com insuficiência renal. Alguns com dieta se resolveu, outros não. Não para dizer que vitamina também intoxica, mata, né? Se a gente fizer errado. Eu acho que... Boldo pode gerar problema, se eu ingerir demais, gera hepatite. Tem um trabalho de, sei lá, 20 anos, falando do excesso de ingesta de boldo para tratar o fígado, podendo gerar hepatite medicamentosa. Olha, nossa, olha que informação, porque isso é uma coisa, eu acho que é comum demais. Falar boldo, tomar boldo, chá de boldo tem que ter boldo. Nossa, é muita falta de informação. De informação. E eu acho que nós aqui
bem pessoal, e eu falo isso com segurança de que eu faço esse programa, eu acho que é uma realidade. A gente não tem o hábito de querer aprender, de querer saber. Perfeito. Hoje a gente pega o Google, olha ali e fala, eu tô com isso aqui, então peraí, como é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui. E se a gente fala alguma coisa, olha, não faz isso, procura um médico, as pessoas ficam nervosas, ficam irritadas e ainda acham que a gente está errado. Muitos pacientes hoje vêm já com diagnóstico. Ele pega o que ele sente, joga lá no Google, na inteligência artificial, diz, doutor, eu estou com tal doença, vim aqui tratar. Digo, peraí, baseado em que você chegou a essa conclusão? Não, porque eu estou com uma dor de cabeça, que é sensação, mas por que não pode ser uma sinusite? Tem que ser um aneurisma cerebral. Porque também vem na mídia, nas mídias sociais, sempre um diagnóstico tenebroso. Sim. Né? Sim. Então eu tô com dor articular. Doutor, eu tô com artrite reumatoide. Mas por que não pode ser uma artrose, uma osteoartrite? Entende? Então tem um bom serviço, mas tem um desserviço também. Outra coisa, doutor, acho que é a bula. Bula de remédio. As pessoas abrem, olham a bula e eu uma vez ouvi um médico falar, vai ler a bula da dipirona. Morte súbita. E aí? É porque você vai ter morte súbita? As pessoas têm morte súbita? Mas tem que constar ali. Leia a bula do paracetamol, que as pessoas usavam indiscriminadamente. As pessoas têm mania de ler bula e através da bula achar que isso eu posso tomar ou isso eu não posso porque eu sou alérgica a isso, alérgica a aquilo. Sem estrutura de conhecimento. Outra informação que a gente vai dar aqui. A bula, se acontecer em 1% da população mundial aquele sintoma, ou em um caso que seja relacionado à medicação, tem que constar em bula. Então eu tenho um caso que aconteceu que vai diminuir a importância do remédio para todas as outras pessoas? Não. Tem um médico para fazer, olha, isso pode, isso não pode, isso pode combinar com isso não pode, para isso, volta aquilo. Então é preciso que tenha, por mais que as pessoas tenham acesso à informação, vai sempre ter necessidade de ter um médico. Mesmo com inteligência artificial fazendo diagnóstico. Porque inclusive já falam isso, a inteligência artificial vai acabar com a medicina. Não acredito. Eu também não. A capacidade de decisão é nossa. Acredito. Até porque quem criou a inteligência artificial foi o homem. E o indivíduo é único. Sim. Então não adianta eu jogar. O que mais acontece, estatisticamente, é o que mais acontece? Sim. Mas existem as exceções à regra. Com certeza. Né? Então, eu tenho quase que absoluta certeza que não vai substituir o médico. Pode facilitar a técnica cirúrgica, pode me ajudar no meu diagnóstico. Isso. Por exemplo, já tem instrumentos da inteligência artificial hoje que você coloca no seu computador e ele calcula o seu peso, a sua filtração renal que aparece no exame simples de sangue e diz se você tem tanto tempo de necessidade, já vai para alguma evolução pior por rim, se você está numa situação boa de filtração. Com inteligência artificial, você leva 2 minutos jogando os dados lá, ele já te responde. Incrível, era bom a gente você nem fala isso porque as pessoas vão direto. Não, mas isso é quem tem é médico. Quer dizer, vai chegar para o público leigo, mas hoje nós temos isso dentro dos consultórios, quem quer, né? Claro. Antigamente a gente tinha que fazer urina de 24 horas para ver a filtração renal, que dava um trabalhão e não precisa mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uso adequado da soroterapia. Olha, a soroterapia, eu falei lá no consultório ontem, que a gente tinha que começar a gravar todos os pacientes, porque você vai ter sempre gente falando mal, mas você não vai ter na mídia gente falando bem. Porque a coisa ruim vem demais. Sim. Né? Sim. E aí isso é um desserviço, no meu entendimento. Por quê? Não tem nada de novo a soroterapia. O soro é desde a Primeira Guerra Mundial. Então eu peguei um soro e coloquei, porque é um soro, uma quantidade maior de vitaminas, minerais e aminoácidos, e coloco na veia. Sim. O que isso vai me ajudar? A não ter que passar pelo meu intestino, que não é bom. Sim. Não precisa passar pelo meu fígado, passa pelo sangue primeiro, vai limpando os radicais livres, vai desinflamando e depois faz a filtração. Então ela é mais rápida e mais efetiva. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que tratam de demência, que tratam de depressão, que a gente faz soroterapia. Por quê? Porque eu estou dando substrato para ele produzir aquilo que ele não consegue. E isso é feito em consultório, doutor? Feito numa clínica, né? A gente tem que ter todo um respaldo técnico, né? Legislação e tudo para se fazer isso. Mas tem enfermeiro que faz, ou técnico de enfermagem com a gente junto. Mas, no meu entendimento, é um divisor de águas no meu tratamento.
Eu anteontem cheguei no consultório, e isso é real, essa história. O paciente chegou várias vezes para mim na cadeira de roda, a última vez assim, igual o tio Paulinho, que da mídia, sim, virou. na cadeira de roda, e na terça-feira, quando eu cheguei, ele já estava dentro do meu consultório e eu não tinha visto ele entrar no consultório. E aí, quando eu entrei, eu vi todo mundo com uma cara assim estranha, eu falei, o que está acontecendo? Era todo mundo na expectativa de ver a minha reação vendo ele andar. Ele veio na cadeira de roda e dessa vez ele entrou no meu consultório de andador. Olha que maravilha. E aí a minha felicidade foi incrível, todo mundo veio ver, porque eu falei, nossa, Nossa, maravilhoso. se a gente pudesse ter filmado isso ajudaria tantas outras pessoas. Eu não deixo de fazer a medicina convencional, eu faço as medicações que os meus colegas fazem, mas eu tenho o plus. E esse plus faz a diferença, verdadeiramente. Às vezes, em uma injeção de B12 que eu faço injetável, que vale a 5 da farmácia, ou às vezes 6 meses de ingestão oral, eu melhoro esse paciente num dia. Nossa, que fantástico. Em dormência, em formigamento, em falha de memória. Se eu faço a segunda, é muito melhor. Então, esse paciente, ele fez tudo. Medicamentos para o Parkinson, que ele tem Parkinson, e soroterapia. Deixa eu entender para passar isso muito bem, porque isso é simplesmente fantástico. Doutora Márcia, me diz uma coisa. A pessoa vai no seu consultório, a senhora identifica o que a pessoa tem, e aí a senhora vai indicar esse tratamento. Ou não. Pode ser que no primeiro momento ele não precise de soro. Pode ser que no primeiro momento só precise de injetáveis. Que é uma injeção só, isso vai depender de cada paciente. Mas, se você me perguntar se todos se beneficiam com soroterapia, eu digo que sim. Porque eu reponho o déficit nutricional muito mais rápido. Agora, se eu ponho todos os pacientes em soroterapia, eu digo para você que não. Agora, o que eu faço é de muita responsabilidade. Por quê? Eu estou botando na veia de um paciente de 90 anos... substâncias. Eu tenho que saber perfeitamente o que eu estou fazendo. Vou te dar um exemplo. Minha paciente tem 86, obesa, estava com a perna muito avermelhada por causa da circulação, por muito peso, não conseguindo andar direito, o pescoço muito largo, isso é uma característica de chance de infartar, de ter AVC, cardiovascular, e com um abdômen enorme que dificultava ela respirar. O que eu fiz? Como ela não faz movimento nenhum, eu fiz soroterapia, que a gente tem protocolo de emagrecimento, que a gente faz em pessoas muito mais jovens. Propus isso a ela e a gente começou a fazer. Não teve efeito colateral nenhum e ela emagreceu 6 quilos, porque ela estava muito inflamada e a gente acelerou o metabolismo dela, que já é lento, porque ela não faz nada, e ela perdeu 5 a média 5,5, 5,5 kg, 6 quilos. Isso fez com que a circulação da perna melhorasse, estivesse andando melhor, porque ela tirou 5 quilos. Quando eu tiro 1 quilo, eu tiro 3 de carga. Então, se ela tirou 5, eu tirei 15 de carga, 15 quilos de carga do joelho. Sentir, né? Maravilhosa. Nossa, o pescoço diminuiu, aí ela chegou pra mim, vou fazer de novo. Eu falei, negativo. O que eu queria, pra você melhorar, a gente já conseguiu. Não faço de novo. Então, porque são coisas sérias que a gente está fazendo, tá me botando na veia de uma pessoa, né? Sim. Mas, então, não tem uma idade limítrofe para mim, não tem. Eu só não lido com criança, mas tem médicos que fazem o que eu faço, que fazem para criança. E, por exemplo, tratamentos de doenças neurológicas, autoimunes, a resposta é excelente, é fantástica. A gente está fazendo agora documentando tudo isso, porque a gente quer colocar o lado bom da soroterapia, né? Porque o que se saiu de matéria foi a soroterapia de quem bebe muito no final de semana, que usam drogas ilícitas, que ficam de ressaca. Olha. E vão fazer soroterapia sem passar pelo médico. Aí, a finalidade da soroterapia não é essa. Sim. Não é curar a ressaca de ninguém. Com certeza, né? Pelo então, que você está falando, está deixando bem claro, né? Bem claro. Então, se a pessoa teve um efeito colateral com a soroterapia, se a pessoa teve alteração com a soroterapia e com efeito colateral, vai analisar o que essa pessoa fez no dia anterior, se ela é mais jovem. Se ela não ingeriu muito bebida alcoólica, muito Red Bull, né? E juntou com outras drogas ilícitas, e aí fez a soroterapia e deu problema. Fala isso. Red Bull é uma marca, mas... Os termogênicos e os... como é que eles chamam? Essas pessoas chamam, misturam com bebida, tomam puro. Isso... realmente... geram arritmias sérias e desidratações gravíssimas. O álcool desidrata. Quando eu coloco esse tipo de substância, eu aumento minha frequência cardíaca. Então, aumento as chances de
arritmias, energéticos, obrigado, de arritmias, né, e de desidratações graves. Eu imagino uma pessoa que já é propensa, uma pessoa de mais de 40 anos, que já é propensa, pega e toma um energético, está numa festa, toma lá, vamos. Aí no dia seguinte ela infarta, a culpa é da soroterapia? Não, a culpa é do que ela fez no dia anterior. Doutora Márcia, olha só, eu acho que a gente podia ficar aqui um dia inteiro, né? Sim. Com certeza, porque, olha, é muita coisa que a gente quer saber, mas a gente tem um tempo, né? E, inclusive, te respeitando no intuito de tanta informação que a gente realmente... Mas você vai voltar. Vai ser um prazer. Você vai voltar. Eu sempre gosto de fazer isso. Até porque as pessoas vão ficar loucas perguntando coisas que eu não sei responder, nem vou mandar procurar no Google. E você vai estar aqui. E pra gente encerrar, isso que a gente está falando é muito legal para esclarecer aos meus colegas médicos. Ótimo. Que são reticentes com isso. A gente tem tendência a dizer que não serve aquilo que a gente não conhece. E dizer que não funciona aquilo que a gente não domina. Sim. Principalmente dentro da medicina. Então é preciso que a gente escute os colegas com uma ideia aberta a novas coisas, para que a gente diga antes de entender que aquilo não serve. Porque isso é um desserviço novamente à própria medicina e ao nosso trabalho enquanto médico. Essa eu acho que é a informação maior que eu quero dar. É preciso que a gente não tenha preconceitos, principalmente nós médicos. Certo. E até eu vejo também sob um ponto de vista, né, porque o médico, na maioria das vezes, ele realmente tem a vida das pessoas na mão. Mas isso não dá o direito a ele de se achar bom, eu não preciso de saber mais nada. Exato. Isso aqui basta. É isso. E não é por aí. É exato. Né? Nós estamos num mundo que está modificando a cada segundo, né? E eu acho que essa também é uma função muito importante, que eu acho que a medicina, os médicos, as pessoas que tratam da vida das pessoas, tem que ter um pouco de humildade e saber, eu tenho que aprender mais e mais e mais, como tudo na vida. E a inquietude eu acho muito importante, o questionamento. Porque eu tenho uma medicina baseada em evidência, mas eu posso dizer, não, mas tudo bem. Mas isso. Por quê? E aí a medicina e a ciência avança com a inquietude. Quando eu aceito tudo como medicina baseada em evidência e não questiono nada, eu não saio daquela situação. Eu não evoluo. Continua na mesma. Eu continuo na mesma. Eu sou o mesmo médico, seria o mesmo médico de 20 anos atrás, 30 anos depois, a mesma coisa. Perfeito. Então é preciso que a gente tenha inquietude também, né? Isso aí. Gente, olha só, eu quero agradecer, mas agradecer muito a tua presença. Acho que foi um dos podcasts assim, que deu mais noção de um todo na frente, né? Porque é o que você falou, hoje a medicina é totalmente dividida, né? Mas só que você colocou ela dentro de um todo, dentro de um... Começa aqui, vamos por aqui, vamos... Olha, hoje tem um termo razoavelmente novo, para a gente encerrar, que é medicina integralista. É a medicina que pega todos os instrumentais terapêuticos, junto com a professora de educação física, com o fono, com o nutricionista, e faz um tratamento. Isso é medicina integralista. Reposição hormonal, vitamina, medicamento convencional. Então, você vai escutar esse termo muitas vezes daqui para frente. E eu vou lhe fazer um convite, eu quero saber se você aceitaria, porque isso já está na proposta do Saúde Online, mas eu preciso de médicos como você, que estejam dispostos a fazer esse tipo de formato que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer tipo uma mesa redonda. Perfeito. Vários médicos. Acho ótimo. E gostaria de saber se você aceitaria. Adoraria. Perfeito. Depois te conto uma história no próximo podcast disso, de colegas que não acreditam no que a gente fazia, mas que faziam ortomolecular sem saber. Eu quero passar só para você o microfone, para você se despedir da sua... Olha, eu queria que, se vocês gostaram do podcast, a maneira de me acessar, o meu Instagram tem muita coisa... Nós vamos colocar o teu Instagram... que as pessoas tenham necessidade de ir atrás do conhecimento com fundamento. Perfeito. Né? Porque a gente tem conhecimentos hoje que é um oceano de conhecimento com 1 milímetro de profundidade. Isso não serve. Certo. Excelente. Doutora Márcia, muito obrigada por tudo, pelos esses momentos fantásticos de aprendizado para todos que querem aprender. Essa é a proposta do Saúde Online. Nós já conseguimos fazer, alguns anos atrás, algumas mesas redondas que foram, inclusive, citadas pelo teor
e a qualidade. Eu acho isso fundamental, né? A gente sacudir os colegas e gerar polêmica. Polêmica faz bem. É, isso aí. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa atitude, a gente gera atitudes em todas as áreas, para que as pessoas entendam. A medicina é o top, é a vida, é quem traz e quem vem embora. Mas é por aí, né? Se a gente não começar a indagar e não quiser saber, a gente vai ficar aqui sentado e vai fazendo o acabar mesmo por aqui do mesmo. Isso. Então, doutora, muito obrigada. Remax, muito obrigada. Ame, obrigado por estar sempre conosco, nos ajudando a patrocinar. E, mais uma vez, o Saúde Online cumpriu a sua proposta, que foi trazer para vocês a doutora Márcia Bellino. Eu vou pedir para colocar aqui embaixo o Instagram da doutora Márcia, para que vocês possam entrar em contato direto com ela. E se a senhora quiser falar também, pode falar, doutora. Instagram é o Instagram mesmo, que eu acho que é o melhor instrumento que a gente tem até de resposta, né? Perfeito. E pedir para vocês, né, compartilharem, curtir, dar o seu like e saber que nós estaremos sempre aqui com vocês, sempre procurando trazer o que nós trouxemos hoje. Tenho certeza que vocês vão ver muitas vezes esse podcast. Mas a doutora Márcia volta, eu prometo, e vamos fazer essa mesa redonda. Muita gente convidada. Obrigada. Obrigado.